Turminha do bem! Deixa eu fazer uma perguntinha antes de começar a história de hoje. Você tem aí algum ursinho ou algum paninho que você ama ficar grudadinho nele? Sabe? Ou quando você era menor, se você já cresceu um bocadinho, você tinha aquele ursinho que você não largava por nada, que tinha um nome especial, que tinha até o seu cheirinho nele, e você levava, ai, se ia para casa da vovó, levava esse ursinho. Se ia para algum lugar, levava. Ou um paninho. Sabe, tem gente que gosta de amarrar a chupeta, botar assim um cheirinho e fica com esse paninho e não dorme sem. Tenta até dormir, mas se não tiver o paninho, não dá. Pois a história de hoje é de uma menina, Beatriz, mais conhecida por Bia, que ela não desgrudava da sua colcha de retalho. Sabe o que é uma colcha de retalho? É uma colcha, um tecido usado para dormir, para cobrir assim, e retalhos são os pedacinhos dessa colcha. A gente pega vários pedaços de tecidos diferentes que sobra, sabe? Vai costurando um do ladinho do outro, ó, e forma uma coxa de retalhos. Pois o nome da história de hoje é Bia e a sua coxa de retalho. Quer entender? Então ouve só nessa história que começa em 3, nessa história que começa em 2 e nessa história que começa assim. A Bia é uma menina de 6 anos e ela ganhou, quando ela fez 5 anos, essa coxa de retalhos da avó. Na verdade, a coxa quem fez foi a bisavó dela. E a bisavó dela fez com uns pedacinhos de tecido que ela tinha, cada pedacinho de um tecido diferente. E a bisa, depois de fazer, ela passou um tempinho, deu para a avó da Bia. E a avó deu para a mãe da Bia. E a mãe da Bia, quando a Bia nasceu, falou: ah, essa coxa vai ser da Bia. Ela vai ter como um presente da bisavó. Ai, gente, posso falar? A Bia ama essa coxa e não desgruda por nada. Se vai dormir, só dorme se for com a coxa. Se ela vai na casa de algum amigo dormir, acredita que ela leva a coxa, não separa da coxa não. E aí, teve um dia que ela dormiu no sofá e o pai até cobriu ela com outro, sabe, com um edredom mais novo, novinho. E ela estava até meio dormindo, ela acordou assim, olhou, não era a coxa. Ela falou: pai, eu quero dormir com a minha coxa, a coxa da Bisa. E aí o pai teve que ir lá trocar. Até dormindo ela reparou que a coxa não era a que estava cobrindo ela. Ai, gente, ela não desgruda da coxa da Bisa. E aí, outro dia ela estava deitada assim na cama. A mãe dela, toda noite, quando ela dorme, assim, ela vai deitar, a mãe vai junto, dá um beijinho, faz uma oração junto com a Bia. Mas teve uma noite que a mãe percebeu que a Bia estava assim, meio chateadinha, sabe? E a mãe perguntou: ô Bia, o que aconteceu? Ai, mãe, sabe o que é? Eu gosto tanto dessa coxa, ai, mas eu nunca gostei de um pedacinho do tecido. Ai, mãe, tem um pedacinho de tecido que ele não tem flor, ele não tem nada, ele é tão sem gracinha. Não sei por que a Bisa, na hora de costurar, usou esse tecido. Aí toda vez que eu vou dormir, eu boto esse tecido do lado de trás e tampo, escondo ele, porque eu acho ele muito feio. E tem outra coisa, mãe. Essa coxa, como era da Bisa, que passou para a avó, que passou para a senhora, que passou para mim, a coxa tá até meio velhinha já. E começou a rasgar uns pedacinhos, sabe, mãe? Ela tá meio rasgadinha, olha só. E eu não queria nunca me desfazer dessa coxa. Mas não dá mais para eu ficar levando quando eu for dormir na casa das minhas amigas. Porque olha, mãe, já tá ficando feinha. E tem umas partes que eu não gosto. Ai, mãe, mas ela é tão especial. Aí a mãe dela parou e falou para ela assim: ô Bia, você já reparou como a nossa vida parece uma colcha de retalho? Aí a Bia não entendeu não. Olhou para a coxa, olhou para a mãe, olhou para a mãe, olhou para a coxa. Mãe, minha vida não tem nada a ver com essa coxa de retalho. Tá certo que ela é super importante para mim, que eu não vivo sem, mas minha vida não é igual a uma coxa. Pois é, sim.
Porque quando a gente pega e abre essa coxa de retalhos, você mesma disse, Bia, que vão ter tecidos que você gosta muito, floridos, especiais. Vão ter uns que você gosta também, mas eles nem são tão coloridos assim. Tem partes da coxa que, ó, você mesmo falou, são sem gracinha. Tem uma corzinha, não tem estampa. E aí tem outros que são ruins, que já estão rasgados e tá desfiando tudo, soltando tudo fio. Aí a Bia continuou sem entender. Mãe, uma coxa de retalhos, ela é feita de vários pedacinhos diferentes. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? E a mãe explicou. Sabia, Bia, que a nossa vida ela é como uma coxa de retalhos, porque cada pedacinho da nossa vida, cada dia que a gente vive ou cada ano que a gente passa, é como se estivesse formando uma coxa de retalho, formando a nossa vida, formando a nossa história. E aí, enquanto a gente vai vivendo, vão aparecer dias super especiais, aqueles dias que a gente brinca bastante, aqueles dias coloridos, ó, cheio de bolinha, aqueles dias da nossa vida que são floridos, que tudo que acontece é muito legal, que a gente se diverte, que a gente dá a risada. Mas a nossa vida também vão aparecer dias sem gracinha, sabe? Que nada acontece, não tem flor nenhuma, não tem estampa. São dias que a gente fica assim, nossa, que dia chato hoje. Tem dias assim na nossa história também. Tem anos que a gente vai lembrar com uma alegria danada. Nossa, eu lembro quando eu fiz 10 anos, aquela festa, aquela coisa legal. Eu lembro lá em 2020, que fez parte, ó, da minha história. Um ano difícil, um ano que nem a escola estava aberta, um ano que teve pandemia. A nossa vida é cheia de acontecimentos, uns bons, uns super legais, uns mais ou menos, uns sem graças, e uns anos, uns dias bem difíceis. Uns anos, ó, que é como se na coxa de retalho tivesse, ó, rasgando, tivesse feio. Algumas coisas acontecem na nossa história, na nossa vida, que a gente olha e a gente fala, por que isso aqui aconteceu? Por que foi rasgar? Por que foi ter pandemia? Por que alguém perdeu o emprego? Por que alguém tão querido morreu? E aí, a gente quando olha só para o pedacinho rasgado, ó, a gente fica sem entender. Se a gente for olhar só para um pedacinho da coxa, parece que não vai servir para nada, né? Nossa, por que tem esse retalho aqui, tem esse pedacinho? Não gostei dele, não. Mas a gente precisa se lembrar sempre, sempre, sempre que Deus, Ele está construindo a nossa história, construindo a nossa vida e moldando o nosso coração, transformando o nosso coração para ser um coração parecido com o coração de Jesus, com cada partezinha que acontece, com cada diazinho que a gente vive, com cada ano que a gente passa. É como se Deus usasse cada dia e cada ano para tecer na nossa vida, para fazer em nós uma linda e especial coxa de retalho. Aí a mãe da Bia pegou a Bíblia, falou, Bia, vou ler para você uns versículos bem especiais. Lá em Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo 8, no versículo 28, está escrito assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que está dizendo nesse versículo? Que Deus usa os dias bons da nossa vida. Que Deus usa os dias sem gracinha, sem cor da nossa vida. Que Deus usa até aqueles dias mais difíceis, aqueles dias que a gente não gosta nem um pouco, para ir transformando o nosso viver. E olha o que a Bíblia fala, que tudo o que acontecer, seja de bom ou seja de ruim, vai cooperar para o nosso bem. Deus permite algumas coisas em nossa vida, mas a gente às vezes não entende, porque a gente está olhando só aquele pedacinho sem graça.
E aí a gente precisa confiar que o nosso Deus é soberano, tem o poder de tudo, de tudo, de tudo. E mesmo no dia ruim, mesmo no dia sem graça, mesmo nos dias especiais, Ele está construindo uma linda história para mim e uma linda história para você. Lá em Lucas diz que até os nossos fios de cabelo, Deus sabe quantos são. Você imagina? A gente olhar para o nosso cabelo assim, nossa, Deus me conhece tão bem. Deus me conhece tão bem que Ele sabe até sobre os fios do meu cabelo. E aí, você acha que Ele não sabe de toda a nossa história? Sabe sim. Ele já sabe o que já aconteceu, mas Ele já sabe o que vai acontecer. E a minha missão e a sua é confiar. É confiar até nos dias difíceis que Deus está construindo uma linda história para nós. E confiar até nos dias bons, quando a gente estiver assim super feliz. Oba! Hoje é a parte da minha história que Deus está moldando o meu viver. Que Deus está me fazendo ser parecida com Jesus, parecido com Jesus. E tem também um versículo bem especial, a mãe da Bia falou, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 139, no versículo 16, olha que coisa mais linda o que esse versículo diz. O Senhor, Deus, me viu antes de eu ter nascido, e os meus dias que deste para viver foram todos os escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Você já parou para pensar quão especial é o nosso Deus? E que tamanho de amor é esse que já sabe dos nossos dias e já sabe de toda a nossa história? Então, quando você estiver passando por um dia ruim, quando você estiver naquela parte da história que não tá legal não, lembra desse versículo, traz ele aqui na memória, guarda esse versículo no coração e pensa sempre assim, tá tudo bem, todos os meus dias já foram escritos por Deus, Ele já sabia o que eu iria viver antes mesmo de eu ter nascido, olha que coisa boa. E descanse confiando que Deus está construindo para mim e para você uma linda, colorida, bela e uma história toda especial. Quando a mãe da Bia terminou de ler esses versículos para ela pegou a coxa e ela se cobriu assim, sabe? E ela falou, né, mãe? Essa coxa é tão especial, eu sempre gostei dela, mesmo tendo umas partes assim, meio sem gracinha. Mesmo ela ficando velhinha, parece que quanto mais velha ela fica, mais especial ela se torna e eu não quero desgrudar dela jamais. Eu vou guardar, mãe, até quando eu for velhinha. E vou passar para minha filha, se um dia eu tiver uma filha. E a Bia entendeu que parte da nossa história vai ter algumas coisas que a gente não vai gostar muito. Mas é o que Deus vai usar para transformar o nosso coração. Eu espero que você esteja enxergando o agir de Deus em sua vida, construindo a sua história. Conversa com Deus, agradece a Ele, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele é soberano e porque Ele já sabe de todos os seus dias, quando nenhum deles havia ido. Descanse na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um beijinho para você e, se Deus quiser, te encontro para uma nova história no sábado que vem. Tchau, tchau.